Esteja junto conosco nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, querido? Glória. Fica à vontade aí, se apresenta a Suela aí. Deus é bom. Shalom, queridos. Boa noite. Ao Ministério de Música, obrigado, viu? Depois vocês voltam. Com o pastor Márcio, então ele sempre falando aqui, nós somos companheiros lá de turmas, né? Colegas de turma lá em Belo Horizonte, né? Segundo ano do Rema. Eu cursei o primeiro ano lá no Maranhão. Fui terminar lá em BH. Olha só, comecei no norte, terminei quase que no sul, né? Mas Deus é muito bom, queridos. E Ele é maravilhoso mesmo em todo o tempo. Está comigo aqui então a minha esposa Suelen. Aquela coisa linda ali, olha. É a mulher mais bonita do universo, viu? Se vocês verem eu dizendo, vem cá meu bebê, é ela, tá? Que nós não temos bebê, então o bebê é ela, viu? Amém? Queridos, mas é uma alegria para mim realmente estar aqui. Eu quero, em poucos minutos, falar um pouquinho acerca da minha pessoa. Eu aprendi isso com o apóstolo Band em 2009, quando eu estive com ele lá em Campina Grande, na conferência. Ele disse assim, irmão, deixe que as pessoas saibam quem é você. O que você faz no corpo de Cristo, não tenha vergonha. E aí eu estava sentado ali pensando em Davi, né? Quando ele se apresentou para o rei Saul, ele disse, já matei um urso, matei um leão. Eu quero dizer para você que eu também já matei alguns ursos e alguns leões, viu? Hoje eu estou completando 40 anos de ministério, né? E nesses 40 anos eu venho operando sempre no Ministério de Cura Divina. E tem sido muito bom ver pessoas sendo curadas, inclusive de doenças terminais, né? E eu ensino no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil, lá no Brasil, lógico, né? Já há 10 anos a disciplina Cristo, aquele que cura, e tem sido muito bom nesse tempo. Então sou casado com a Suelen, 40 anos de ministério, e professor do Centro de Treinamento Bíblico, e estou aqui. E eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio nessa noite. Amém? Bom, o tempo aqui é 40 minutos, não posso esquecer, lá no Brasil é 50, né? Mas eu acho que os 3 minutos aqui é mais longo do que lá no Brasil, sabia? Olha que eu dei uma volta quase toda aqui no templo e os 3 minutos não passou, né? Amém. Mas eu gostaria então de convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em Isaías capítulo 10, no verso de número 27. Isaías capítulo 10, verso 27. O tema da ministração é quando o poder de Deus encontra com a fé. Amém? Quando o poder de Deus encontra com a fé. No transcorrer da ministração, vocês vão entender melhor o que o Espírito Santo vai nos comunicar nessa noite. Inclusive, eu não sei, me pediram acerca dos livros. Conseguiram os livros? Dá uma olhada lá, né? São 2 livros. Um do Rick Renner, né? Você pode superar isto. E o outro é Entendendo o Poder Curador de Deus. Vê lá se tem. Tá bom? Que eu gostaria muito que vocês, assim, lessem esses 2 livros, viu? Tá? Terminando aqui a ministração, dá uma passadinha lá, vê se tem, se não tem. Certamente a pessoa encarregada aí da livraria vai solicitar e vocês vão ter esses 2 livros, são maravilhosos para você entender bem acerca dessa mensagem. Isaías capítulo 10, verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Eu quero observar com vocês já de imediato 2 coisas importantíssimas nesse texto, e nós vamos estar falando sobre ele, né, ao longo da ministração. Primeiro, o profeta Isaías, ele fala acerca de um dia que haveria de vir. Amém? Depois ele fala sobre o que haveria de acontecer nesse dia determinado pelo Senhor. Dá para perceber isso no texto? E acontecerá naquele dia. Ele não disse o dia, ele não disse o ano, mas ele disse, olha, vai chegar o dia em que algo vai acontecer. E o que é que vai acontecer nesse determinado dia?
o peso do teu ombro será tirado. E o jugo do teu pescoço, o jugo que será despedaçado por causa da unção. Amém? O que nós precisamos entender é que Deus ele estava dizendo o seguinte, que quando esse dia chegasse, e ele chegou, nós vamos ver aqui o dia que ele chegou, o peso no ombro ou sobre os ombros da humanidade, bem como o jugo que a queda do homem trouxe a toda a humanidade, haveria de ser completamente despedaçado por causa da unção. Nesse dia, Deus haveria de deixar disponível para toda a humanidade a libertação e a cura. Amém? Vamos para Mateus capítulo 3. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 3. Aleluia! Mateus capítulo 3. Aqui na minha Bíblia tem um título dizendo assim, o batismo de Jesus. Eu não sei se na sua Bíblia tem esse título, mas a minha tem esse título, acima do texto tem esse título. Diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, diga Espírito de Deus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus, não sobre João, sobre Jesus. Amém? E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. Amém? Então, neste dia, neste momento, estava cumprindo-se a profecia de Isaías, capítulo 10, verso de número 27. Amém? Então, já aconteceu, diga, já aconteceu. Nunca podemos esquecer isso, querido. Neste dia, Deus estava vindo para a terra, para estar entre os homens, manifestando a sua glória e o seu poder na pessoa do seu Filho bendito. Quando Filipe vai a Jesus e diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você vem pedir a mim para mostrar a você o Pai? Aquele que vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus movendo na terra entre os homens, era o próprio Deus encarnado andando sobre a terra. Mas não apenas isso, na pessoa de Jesus Cristo, estava liberado para toda a humanidade o poder de Deus para salvar e para curar. Diga o poder de Deus para salvar e para curar. Então nós encontramos aqui o cumprimento da profecia de Isaías capítulo 10, verso de número 27. Você pode ir comigo para Lucas, capítulo de número 4, verso 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Estou correndo? Não. Se Deus permitir, eu vou correr dia 22, tá? Quero estar nessa maratona aí. Vamos ver se a Sueli vai deixar, né? Eu acho que vai. O que vocês acham? O que vocês acham? Vai, não vai? Lucas capítulo 4, verso 18, diz assim, o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu, diga ungiu. O que foi que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 10, 27, que chegaria o dia em que a unção estaria movendo sobre a terra. Amém? No batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele. Quem é o Espírito Santo? É a unção de Deus, é o poder de Deus. É isso que nós encontramos quando nós lemos lá em Efésios. Quando Paulo ora pelos crentes de Éfeso, dizendo, olha, eu oro ao Pai, para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que vocês possam conhecer a unção, para que vocês possam conhecer o poder, que é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Queridos, não há nada no mundo material ou espiritual que supere o poder de Deus. E jamais haverá alguma coisa que supere esse poder e essa unção. Agora, o que nós precisamos entender é que essa unção está disponível para a igreja somente? Não, essa unção ela está disponível para todas as pessoas de todos os lugares. Aleluia! Mas o mundo precisa conhecer essa verdade. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, preguem o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a cura, para a salvação de todo aquele que crê. Então Jesus entra na sinagoga, é dado a ele o livro do profeta Isaías, e ele lê exatamente o capítulo 61 do livro do profeta Isaías, onde está dito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, o próprio Filho de Deus, testemunhando acerca da profecia, dizendo, esse dia falava acerca da minha vida, e esta unção referia-se exatamente àquilo que haveria de estar sobre a minha vida, que é o poder de Deus para salvar, para curar, para perdoar, para libertar, para dar uma vida inteiramente nova, para fazer nova todas as coisas. E esta unção está em mim, e esta unção está em você, porque nós somos o corpo de Cristo movendo sobre a terra. Aleluia! Mas vamos avançar um pouquinho mais, vamos para Atos capítulo 10. Verso de número 38. Atos, capítulo 10, verso de número 38. Amém? Aleluia. Isso é maravilhoso, queridos. Diz assim, a palavra que ele enviou aos filhos, 36, tá bom? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor. De quem? De todos. Ele é o Senhor de todos. O diabo não é Senhor de nada e nem de ninguém. Jesus Cristo é o Senhor de todos. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da terra, Ele é o Rei bendito, aquele que há de vir. Aleluia! Mas enquanto Ele não chega, nós estamos aqui para agir no nome dEle. Por isso Ele diz, em meu nome vocês devem ir e curar os enfermos. Em meu nome vocês devem ir e anunciar o Evangelho. E é muito interessante porque eu estava com a minha esposa lá em Braga, e nós entramos numa loja, e uma moça atrás do balcão olhou para nós e disse, olha, mas vocês não acreditam em santos? E eu disse para ela, mas como não, se nós somos os santos? E ela regalou os olhos, e então começamos a ministrar para ela a palavra, e aquela moça começou a chorar. E ali nós pregamos o Evangelho para ela, e aquela moça confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Nós somos os santos de Deus movendo sobre a terra, e a unção e o poder de Deus está sobre nós e em nós. Aleluia! Então não há por que intimidarmos, mas vamos voltar lá. Eu fico empolgado com essa palavra, porque essa palavra já veio a mim, essa palavra veio a você, e agora nós precisamos pegar essa palavra e corrermos firmes com essa palavra, anunciando o poder de Deus para todos os homens e mulheres, inclusive aqui nessa terra. Aleluia! Esta palavra, vós bem sabeis,
veio por toda a Judeia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a quem? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com quê? Com o Espírito Santo e com poder ou com unção, o qual andou fazendo o mal, fazendo o bem e curando o quê? Curando todos os oprimidos pelo diabo. Diga, eu tenho a autorização de Deus para impor as mãos sobre os doentes e eles serem curados. Eu tenho a autorização de Deus para ir por toda Portugal e pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, pastor, mas não tem nenhum crente lá. E você é o quê? Você não pegou. Mas pastor Márcio, eu ir lá para as bandas do sul ou do norte, mas não tem um crente lá. Meu irmão, mas você é o quê? Diga, eu sou crente. Eu carrego Deus vivo dentro de mim. É como o apóstolo Bud dizia, eu carrego o rei na minha vida. Aleluia! Isso é maravilhoso, queridos. A unção está sobre mim, a unção está sobre você. E nós vamos usar essa unção para abençoar as pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então está aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Então é por isso que ele diz, no meu nome vocês devem ir, pregar o Evangelho a todas as pessoas, impor as mãos sobre todos os doentes, curando-os em nome do Senhor. Aleluia. Vamos agora dar mais um pouquinho, vamos para Marcos capítulo 5. Glória a Deus, diga graças a Deus. Diga, Deus é bom, em todo tempo, Ele é sempre bom, aleluia. Queridos, eu não sei se você já teve uma experiência pessoal com Cristo, porque é impossível ter uma experiência pessoal com Jesus e não ter de fato uma fé viva, vibrante e eficaz. Porque o encontro com Cristo transforma por completo a nossa vida, a nossa existência. Amém? Aleluia! Diga graças a Deus. Marcos capítulo de número 5. Esse texto é maravilhoso. Observe bem na leitura desse texto, que eu vou pontuar algumas coisas aqui. E passando Jesus outra vez, Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, diga, grande multidão. Eu não sei se você sabe, mas 50 pessoas não é uma multidão, é? 100 pessoas também não é uma multidão. 500 pessoas não é uma multidão. 1000 pessoas não é uma multidão, vocês sabiam disso? Porque dependendo do ponto que você estiver e olhar, você consegue contar as cabeças. É só separar por metro quadrado, né? É assim que é feito. Uma multidão, meu irmão, ultrapassa as 5.000 pessoas. É isso que aconteceu no dia da multiplicação dos pães e peixes. A palavra do Senhor diz que foram, na verdade, 5.000 homens, sem contar mulheres, e não deu para contar, porque era uma multidão. Então, quem estava ali, na verdade, não era um grupo de pessoas, mas a palavra é bem clara quando ela diz uma grande, diga grande, multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos príncipes da sinagoga por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás
entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou o fluxo do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, diga virtude, a unção, o poder, no momento em que aquela mulher toca em Jesus, a palavra de Deus diz que a unção, o poder, a virtude, saiu dele, diga saiu dele, aleluia, aleluia, a virtude de si mesmo saíra. Voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz que quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, vá em paz. Só isso. Você não vai pagar nada por isso. Você não deve nada por isso. Vá em paz, porque a tua fé, ela te salvou. Vá em paz, porque a tua fé, ela te salvou, e seja curada deste mal. Aleluia. Agora entenda bem, o poder de Deus está disponível, e a fé? Quando Deus disponibilizou o poder, Deus também disponibilizou a fé, queridos. Quando nós lemos em Romanos capítulo 12, no verso de número 3, o apóstolo Paulo vai dizer que uma das primeiras coisas que Deus colocou em mim e em você foi a fé. Agora o irmão Reiga dizia o seguinte: não espere começar a operar no nível de fé que eu tenho, mas comece a operar no nível de fé que você já tem. E eu quero dizer para você, ainda que a tua fé seja pequena, em Lucas capítulo 17, que você pode dizer a uma amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e isso vai acontecer. Ou seja, não é o tamanho da fé, mas é a fé posta em ação. O apóstolo Tiago diz que uma fé sem obras, ela é morta. Eu não tenho que esperar alcançar o nível de fé do irmão Reiga, nem do apóstolo Bud, nem do pastor Márcio, mas eu vou operar no nível de fé que eu já tenho. E a Bíblia trata esta fé como sendo uma fé preciosa, uma fé preciosa que Deus deu à igreja. Ou seja, não é uma coisa qualquer, não é uma mera convicção, um assentimento mental, não é algo que eu já provei. Você está aqui porque você foi salvo pela fé, você está vivo porque você foi salvo pela fé, e você vai ser arrebatado porque você tem. Ô meu irmão, a vida de um cristão, a vida da igreja, ela se resume em viver pela fé. Está me olhando, né? Mas está dentro de você, está dentro de mim. Eu me lembro muito bem, logo quando eu comecei a pregar o Evangelho, em 1986, vocês não tinham nem nascido ainda. Naquela garagem, com um microfone e uma caixinha de som, eu chamava os vizinhos: venham para cá, porque Deus vai curar vocês. E muitos foram curados. Muitos foram curados. E vai ser sempre assim, queridos. A fé Deus nos deu e Deus quer nos ver operando através dessa fé. Então a fé está disponível tanto quanto o poder. É como você entrar aqui nesse salão, de repente todas as luzes estão apagadas, mas isso não quer dizer que não tem energia aqui, mas você só vai realmente visualizar a energia que há nesse galpão quando você for lá no interruptor e acioná-lo. Quando você tocar no interruptor, você vai ver que tem energia sim, ainda que os seus olhos não estejam vendo. Se você só realmente vai provar da tua fé quando você se convencer que você foi salvo pela fé, não foi salvo pelas suas obras, não é pelo fato de ser bonito, ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, mas pela fé em Cristo Jesus é que você foi salvo, e você está de pé por causa da sua fé, e você vai ser arrebatado por causa da sua fé. Você precisa operar por meio da fé e preservar a tua fé até o dia da vinda do Senhor.
Aleluia. Mas eu já encontrei muitos crentes dizendo, eu não tenho essa fé. Mas quando eles dizem, eu sei que eu não tenho essa fé, eu sei que o que eles querem dizer. Eles estão dizendo assim, eu não tenho a fé que você tem. Mas não é essa a expectativa que há no coração de Deus. O irmão Reiga dizia, Deus não me deu uma medida de fé diferente da tua medida de fé. A medida de fé que Deus deu a mim é a mesma medida de fé que Ele deu a você. A única diferença é que eu coloquei a minha fé em movimento. Aleluia! Eu pus a fé em movimento e ela cresceu. Ele conta no livro dele, Fé para Remover Montanhas, que houve situações dele precisar de $10 mil. Mas houve situações em que ele precisou de $150 mil. E ele precisou entender o seguinte, eu precisei de uma medida de fé para $10 mil. Agora eu preciso de uma medida de fé para $150 mil. Então eu tenho que colocar a minha fé em ação. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar a dizer que eu tenho $150 mil. Os funcionários do escritório diziam para ele, mas você não tem. E eles não falam nada. Deixe eu crer por mim mesmo. E vocês vão ver se o dinheiro vai vir ou não vir. E ele conta, quando deu meio-dia, alguém ligou para ele e disse, Reagan, eu tenho uma oferta aqui para você. Eu fiz um grande negócio e eu quero fazer uma oferta no seu ministério. Era exatamente a quantia que ele estava dizendo que tinha, apesar de não ter ainda em suas mãos e os olhos dele ainda não terem visto. Talvez o meu grande problema, eu creio que não seja o seu, é que a gente quer ver para ter. Mas a fé consiste em ter para crer. Mas a verdade é que eu preciso crer para ter. Amém? Aleluia. Essa mulher, observe bem, ela ouviu falar acerca de Jesus, ela disse, há algo nesse homem. Eu tenho ouvido falar acerca dos milagres que ele tem operado. Ele tem curado os cegos, feito falar os mudos, ouvir os surdos, andar os paralíticos, ressuscitar os mortos. O que é essa enfermidade para esse homem que tem operado tantos milagres? Pois eu vou até onde ele está. E a unção que está nele vai fluir para a minha vida. E eu vou ser curada. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então, quando o poder de Deus encontra com a fé, meu irmão, não tem como o milagre não acontecer. Não tem como. Deus não é homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Se a palavra de Deus diz que Jesus Cristo cura ainda hoje, então, meu irmão, não tenha dúvidas que Ele cura. E eu já quero dizer para você, já de imediato, que não existe doença que é para Deus curar e doença que é para o homem curar. Quando Jesus enviou os discípulos, Ele disse, vocês vão por todos os lugares e curem todas as pessoas. Ele diz, cure isso aqui, porque isso aqui é para mim, isso aqui é para o médico, isso aqui é para mim, isso aqui é para o médico. Não, vocês vão e curem todas as pessoas. Eu estava no Maranhão, numa igreja chamada Igreja de Deus no Brasil. Eu não fui para pregar naquela noite, eu não tinha nem expectativa nem de dar uma saudação na igreja, né? Nada. Mas o pastor era colega meu de turma no Rema, do primeiro ano, pastor José Ribamar. E antes de terminar o culto, ele disse, pastor, já que o senhor está aqui, eu gostaria que o senhor orasse pela igreja. E Deus na hora falou, pois eu quero que você cure todos os doentes que houver nessa casa. E eu olhei assim, mas meu pai tinha quase umas 120 pessoas ali. Eu disse, é Deus mesmo que está dizendo, curar todos os doentes que houver aqui nessa casa. E eu decidi obedecer a Deus. Eu fiz uma oração só, pequena. Eu acho que não durou nem 5 minutos, eu acho que bem menos. Mas eu fiz aquela oração crendo que Deus ia operar no meio daquele povo. Quando eu terminei a oração, entreguei a palavra para o pastor. Quando terminou o culto, as pessoas começaram a me procurar. E um dos milagres que marcou lá naquela noite foi o seguinte, uma senhora, tinha 15 anos, que ela sofria com fibromialgia. Ela sentia dor no corpo todo. Ela não podia mover as mãos, ela não podia levantar os braços, ela não podia carregar os filhos,
E ela foi na igreja naquela noite. Deus havia dito para ela, você vai lá e você vai receber sua bênção. Pois ela saiu de lá completamente curada. Isso é maravilhoso. Amém? Mas vamos caminhar para o final. Marcos capítulo de número 9, porque eu quero impor as mãos sobre os doentes. Marcos capítulo 9, verso de número 22. Aleluia, diga graças a Deus. Aqui é a cura de um rapaz epilético. Eu acho que vocês já viram alguém que sofra com esse mal, não é? São demônios, tá? Demônios. Na verdade é o seguinte, eu tenho a seguinte concepção. Para mim, toda doença é do diabo. Mas passou baseado em quê? Por causa de Tiago 1,17. Toda boa dádiva. Doença é coisa boa? Cegueira, surdez, pedra no rim, na vesícula, bico de papagaio, de maritaca, essas coisas é de Deus? Nós não podemos ser doença de estimação, irmão. As pessoas dizem, a minha sinusite, a minha rinite, o meu glaucoma, a minha pedra na vesícula, a minha coluna doente com desvio. Não faça isso. Amém? Então, T.L. Osborne, ele diz o seguinte no livro dele, a mensagem que opera, ele diz, toda doença é um vírus. O pastor Cris, da Nigéria, ele teve uma visão. E aquela visão deixou ele assustado. Por quê? Porque até então ele não tinha visto aquilo, nunca tinha visto. Você sabe que ele tem um grande ministério de cura na Nigéria. E ele foi orar por uma pessoa, e quando ele começou a orar pela pessoa, ele viu muitas vespas saindo do corpo daquela pessoa. E aí ele lembrou daquela passagem onde os fariseus diziam que Jesus curava os doentes por meio de Belzebu, príncipe dos demônios. E Belzebu significa Deus das vespas, ou das moscas. E quando ele orou, aquela pessoa doente saiu enxames de vespas do corpo daquela pessoa. E T.L. Osborne diz, toda doença é um demônio. Todo vírus é um demônio. Toda bactéria é um demônio. Se você expulsa o demônio, o vírus morre, a pessoa é curada. Agora, eu tenho experiência nessa área. Eu já testei. E mesmo. Chegou o irmão na igreja, o médico disse, você está tendo trombose na perna. Meu irmão, E o médico disse que eu não vou poder trabalhar mais, não vou poder dirigir, não vou poder vir para a igreja, não vou poder trabalhar, não vou poder fazer nada. Uma trombose na perna direita e, de repente, eu vou ter que amputar a perna. Falei, rapaz, espera lá, que história é essa, né? Vem cá, demônio, sai da perna dele agora. Demônio, vai embora, eu estou te dando uma ordem no nome de Jesus. Gente, vocês precisavam estar lá para ver. A alegria daquele homem. Ele correu dentro da igreja, ele bateu as pernas no chão, e ele dizia para a esposa dele, eu estou curado. Dia desse, você foi lá em casa entregar umas polpas de fruta, eu perguntei, como é que está a perna? Pastor, nunca mais tive dor, minha perna desinchou, não sinto mais nada, absolutamente nada. Ou seja, ou a gente trata o diabo como ele de fato é, inimigo das nossas almas, ou então, meu irmão, nós vamos andar de braço dado com ele. Vamos terminar. E muitas vezes, olha só o que o diabo fazia com esse menino. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha bem esse homem, se tu podes. Eu já vi crente orando assim, Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda, por favor. Tem compaixão de mim, Senhor. O diabo está fazendo isso mais aquilo. Meu irmão, não é se tu podes. Se tu podes, ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ela, tudo é possível
para você. Eu quero que você fique de pé. Deixa eu dizer para você uma coisa. Ouça bem o que eu vou te falar. Você nunca vai esquecer disso. Não deveria haver limites para nós, amém? Os limites que existem somos nós mesmos que colocamos. Porque quando nós lemos um livro do profeta Malaquias, Deus diz: eu vou abrir a janela dos céus. Agora você imagina a janela dos céus aberta sobre a sua vida. O que vai vir sobre a sua vida? Eu quero que você que veio doente hoje, venha aqui à frente. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou descer e eu vou impor as mãos sobre você. Eu não vou dizer para você que Jesus vai te curar, mas eu vou dizer para você que Ele pode te curar, se você realmente crê. Essa é a noite da sua cura. Amém? Aleluia. Vem aqui à frente. Mas pastor, o médico disse, meu irmão, o médico vai dizer sim, segundo aquilo que ele entende. Ele estudou para isso, ele não está errado não, no diagnóstico dele não. Mas só que a palavra de Deus está acima da palavra do médico. Amém? Você pode fechar seus olhos. Pastor, o senhor não vai perguntar o que eu tenho? Não precisa, irmão. Não tem necessidade. Comece a se alegrar e dá adeus para essa doença. Diga para ela: tchau, tchau, doença. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, enxaqueca. Tchau, tchau. Porque quando eu impor as mãos sobre você, querido, será o próprio Jesus colocando. Porque Ele disse: é no meu nome que vocês vão fazer. Então vamos entender assim, é Ele mesmo que vai impor as mãos sobre você. Mas no momento em que eu colocar as mãos sobre você, a unção vai fluir no seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Você não vai precisar sentir nada, mas poderá sentir. Mas não é por sentimento. Cura é por fé, não é por sentimento. Mas pode ser sim que de repente você sinta alguma coisa. Amém? Eu quero chamar minha esposa para me auxiliar aqui. Nós vamos começar por aqui. Vocês fiquem aí, ó, firmes na fé, olhando para o autor e consumador.
não há como duvidar. Deus que cura por amor, milagres eu verei. Bom demais para não crer, bom demais, bom demais para bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não trabalhe em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor, milagres eu verei. Bom demais para não crer, bom demais para não crer, bom demais para Aleluia. Queridos, não foi encontrado os livros aqui, mas vai chegar. Senta agora um pouquinho. Em nome de Jesus. Vocês precisam ler esse livro. Tá bom? Rick Renner, você pode superar isso. Doug Jones, Entendendo o Poder Curador de Deus. Mas até lá tem esses aqui, ó. Escrituras que curam. São mais de 150 versículos que falam de cura divina. Mais de 150. Esse aqui do apóstolo Bud. Receba a sua cura. E esse aqui do Charles Capps. O poder curador, poder curativo de Deus. Amém? Olha, são livros de fácil leitura e que você pode usar inclusive para evangelizar. Amém? Mas antes de encerrarmos, nós vamos orar por uma pessoa que está aí pela internet. É isso? Nós vamos, como igreja agora, você recebeu sua bênção. Amém? Sim ou não? Sim, eu vi pessoas aqui sendo curadas. Amém? Glória a Deus. E o bom, querido, sabe o que é? Um dia o rapaz falou: mas se a doença voltar? O apóstolo Bud dizia assim: quando a doença bater na tua porta, manda a fé ir atender, e você vai ver que não tem nada lá. Amém? Então nós vamos orar por essa pessoa, né? Amanda Soares, não é isso? Amanda Soares, acho que é filha dela. Você pode ficar de pé? Aleluia. Hein? Coisas que E.W. Kenyon, ele nos ensina no livro dele, num dos livros dele, é o seguinte: não importa onde a pessoa esteja, para Deus há uma distância, não há tempo. Ele orava pelas pessoas através do programa de rádio e as pessoas eram curadas. Porque eu sei que você sabe, eu não custa te falar, Deus tem anjos a serviço dos que creem, dos que vão herdar a salvação. E os anjos pegam a palavra e correm velozmente com ela. Salmo 103, verso 20. Amém? Então agora nós vamos nos unir. Você que foi curado nessa noite, olha aí que coisa linda. Você vai unir juntamente comigo, nós vamos orar por essa pessoa. Amém? Papai querido, nós oramos agora por essa pessoa, Senhor, que fez esse pedido de oração. Obrigado, Deus, porque eu posso ver aí já uma atitude de fé. Porque nenhuma pessoa sem fé jamais teria uma atitude como essa.
mas, Senhor Deus, crendo na palavra do Senhor, sabendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e que a palavra do Senhor é viva e eficaz, e que os anjos do Senhor correm velozmente com a palavra para que ela se cumpra. Nós pedimos agora, envia os anjos do Senhor agora, com a palavra de cura, até onde essa criança está, Senhor. Pois está dito no Salmo 107, no verso 20, que o Senhor enviou a palavra, e a palavra curou, e a palavra livrou daquilo que era mortal. Deus, não importa qual seja a doença, qual seja a enfermidade, qual o nome que ela tenha, porque o nome de Jesus está acima dessa doença, acima dessa enfermidade. Assim, ó Pai, que como igreja agora nós nos unimos e nós liberamos agora essa palavra no mundo espiritual, sabendo que essa palavra está chegando agora onde essa criança está. A mão poderosa do Senhor está sobre ela, a doença está sendo arrancada, o mal está sendo agora arrancado, a unção está despedaçando esse jugo agora, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós agradecemos ao Senhor pela cura dessa criança, e por saber, Pai, que ela vai ainda hoje dar testemunho da cura dessa criança, para que o Teu nome seja glorificado. Amém e amém. Pode assentar no seu lugar. Aleluia. Queridos, eu quero agradecer, pastor, por essa oportunidade. E eu quero agradecer também ao meu pastor lá de Vitória, o pastor Jorge. Eu estou aqui, estou debaixo da permissão e da autorização dele, viu? Tá lá, cuidando do rebanho lá, né? Amém? Não sei se ele está vendo, mas certamente depois ele vai ver. E saiu alguma coisa do trilho, ele vai de lá mesmo e vai puxar a orelha. Quem falou em obediência aqui? A irmã ali, né? E aí a gente obedece, né? Pastor Márcio, muito obrigado, viu? Pela oportunidade. Quem é que vai pegar a palavra? Obrigado, pastor José Geraldo. Meu Deus do céu. Que unção, que palavra poderosa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A unção coletiva é maravilhosa e acontece coisas maravilhosas que você carregue isso aí. Mas tem uma coisa que você carrega também, que é a unção que Deus colocou sobre você. Onde você vai, a unção vai junto também. E você pode ser um propagador dessa palavra. Sabe? Tem pessoas que o pastor José Geraldo não vai conseguir alcançar, mas você vai. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, no metro, nas ruas. Percebe? Pessoas que jamais nós, pastores, vamos alcançar, mas você que está lá vai alcançar. Não perca a oportunidade, não. Não perca a oportunidade. Demônio corre de você. Demônio vai correr de você quando você disser: sai em nome de Jesus Cristo. O poder não é você. O poder é o nome de Jesus que está na sua boca.
nós seremos 400. Amém? Você crê nisso? Eu creio. É isso, pastor Diogo? O pastor Diogo está lá no quase arrebatado lá em cima. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Aleluia, Deus é bom. Ai, ai. Tu és bom em todo o tempo, Pai. E nós somos gratos a Ti. Porque hoje nós somos encharcados pela Tua palavra, Pai. Banhados pela Tua palavra. Abastecidos pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra veio até nós e nos trouxe conhecimento, nos trouxe livramento, nos trouxe cura. A Tua palavra em ação, ela é o poder de Deus em ação e nós somos gratos porque nós vivemos isso hoje. Obrigado, Deus, porque certamente todos estes que vieram aqui à frente e mais a Amanda, filha da Márcia, receberam a sua cura nesta noite em nome de Jesus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pela unção que o pastor José Geraldo carrega. Obrigado, ó Deus, pela Suelen. Obrigado por essa estação que eles estão aqui em Portugal, ó Deus, que eles desfrutem disso cada dia mais, dessa nação, da hospitalidade desse país, em nome de Jesus. E que eles possam desfrutar disso abundantemente, ó Deus, em todo tempo, sendo supridos em tudo, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida deles, ó Deus, para que eles possam ir cada dia mais a fazer a obra que o Senhor nos chamou para fazer em nome de Jesus. E quanto a nós, Pai, nós somos gratos a Ti por essa noite e certamente iremos para as nossas casas a desfrutar de um tempo precioso com as nossas famílias em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Oramos, ó Pai, e lembro agora da vida do Miguel e do Santana que estão em recuperação de cirurgia, Pai. Que o Senhor os alcance e que eles sejam plenamente restabelecidos, sem sequela, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Que possamos ir para as nossas casas e desfrutarmos de uma noite abençoada, onde as bênçãos do Senhor que enriquecem nos alcance em nome de Jesus. Que ainda tenhamos uma semana abençoada de boas notícias chegando para cada um de nós, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor, ó Deus, liberada sobre nossas vidas, possam manifestar tudo aquilo que nós temos crido em nosso coração, em nome de Jesus. Oramos por essa conferência de mulheres, Pai. Não será só um ajuntamento de mulheres, mas será um ajuntamento de propósitos, será um ajuntamento, ó Deus, do poder do Senhor agindo na vida dessas mulheres, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo unção, trazendo direções, trazendo propósito de vida para cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ir em casa, para casa e sejamos abençoados na prática da palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vá em paz. Aleluia.